para dar prosseguimento ao estudo que fizemos na semana passada sobre o Deus que se revela a nós. Lemos em João, capítulo 14, a partir do verso 6 até o verso 10. Então vamos ler e dar prosseguimento nesse estudo. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Oremos. Deus bendito e maravilhoso, usa-nos, Senhor Deus, neste momento. Que a tua palavra santa e bendita, Senhor Deus, possa fluir da nossa boca como se fosse tu falando, Senhor, para que encha o coração daqueles que ouvem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Semana passada nós falamos sobre o Deus que se revela a nós, fizemos uma breve introdução falando sobre a revelação de Deus, que o conteúdo do cristianismo é revelacional. Depois nós falamos sobre o Deus que se revela, primeiro, para se dar a conhecer, um Deus que se apresenta, que é apresentado na Escritura Sagrada, que não tem prazer em se envolver num jogo de esconde-esconde com seus filhos. Segundo, um Deus que se relaciona com seus filhos. E desde o início da criação, Deus busca se relacionar com os seus filhos. Depois nós falamos sobre o Deus para ser glorificado. Nós olhamos mencionar também como propósito da revelação de Deus o objetivo de ser glorificado. Por isso, todos os atos de Deus, nós devemos glorificá-lo pelo que ele fez e pelo que ele faz e pelo que ele fará. E o que ele tem feito a nós até nesse dia. E por isso nós vamos falar hoje como Deus se revela. Primeiro, Deus se revela na revelação não verbal. Tradicionalmente, a revelação não verbal é chamada de revelação geral. Ela aponta para a existência do Criador, manifestando a sua glória, poder e divindade. Como nós podemos observar no Salmo 1, que diz o que? 19, versículo 1, em que o salmista fala bem, já nos deixa com clareza esse tema tão importante para a teologia e para que a igreja possa conhecer. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E também podemos ver o mesmo Deus se revelando a nós de uma maneira bem diferente, nesse momento. Nós podemos, se quiser aqui mais um texto, Romanos capítulo 1, verso 18 e também o verso 19. Romanos capítulo 1, verso 18 e 19, que diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Meus irmãos, tradicionalmente, quando nós falamos na tradição não verbal, que é a chamada da revelação geral, nós vemos ela apontando para a existência do Criador e manifestando a sua glória, poder e divindade, tornando assim, como nos textos que nós lemos, os homens indesculpáveis diante de Deus.
essa revelação se dá por meio das obras da criação, da providência e da lei moral de Deus, implantada no coração dos homens. Logo, os seus destinatários são todas as pessoas, independente de serem ou não cristãs. Chamamos essa revelação de não verbal por causa do modo como ela ocorre em distinção ao outro tipo de revelação, a verbal. Se observarmos, tomando emprestada a expressão do salmista, esse é um tipo de revelação na qual não há linguagem e nem há palavras, e não se ouve nenhum som. Salmo 19, 4. Ela não é falada, mas cumpre seu objetivo, que é testemunhar ninguém da existência do Criador, a respeito da existência, desculpe, meus irmãos, que é testemunhar a respeito da existência do Criador. Por isso, a rejeição a essa revelação é identificada por Paulo como impiedade e perversão. Os homens, apesar de terem conhecimento da verdade, preferem adorar e servir a si mesmos, seguindo um raciocínio nulo e um coração insensato, conforme Romanos 1, verso 21. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Tal atitude ímpia e perversa traz sobre si a manifestação da ira de Deus. Vamos ver agora a revelação verbal. Distinta da revelação anterior, há também a revelação especial ou verbal. O escritor aos Hebreus disse que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, conforme Hebreus 1, versículo 1. Aliás, algo que a Bíblia insistentemente nos apresenta é um Deus que fala. O mundo foi criado pela sua palavra. Ele falava com o homem no Éden e continua a falar durante todo o processo histórico da revelação. Hoje ainda temos a sua palavra falada registrada nas Escrituras Sagradas. Primeiro, muitas maneiras. O modo pelo qual Deus inicialmente se manifestou, tecnicamente, chamamos essas manifestações de teofanias, ou seja, Deus assumindo formas para se revelar ao homem. A primeira dessas manifestações que encontramos na Bíblia está ainda no Éden, quando Deus andava, entre aspas, no jardim com o homem e a mulher no fim do dia. De algum modo e forma, Deus se manifestava e falava durante aqueles momentos ao homem. Outras manifestações que encontramos na Bíblia ocorreu a Abraão. Deus e mais 2 anjos foram ao patriarca em semelhança humana. Gênesis 18, versículos 1 e 2. É importante frisar que ali não houve uma encarnação. Deus apenas manifestou-se em forma humana e falou a Abraão. Podemos também mencionar o episódio da sarça ardente, por meio do qual Deus falou a Moisés. Por fim, há diversas citações do anjo do Senhor se manifestando a diversas pessoas e falando a elas. O importante frisar é que em todas essas ocasiões, Deus sempre falou revelando a sua vontade e também dando a conhecer quem Ele é. Segundo, Deus também se manifestou na sua revelação verbal pelos profetas. As teofanias foram muito mais intensas até os dias de Moisés, sendo substituída gradativamente pelas profecias. A partir de Moisés, Deus começa a levantar os seus profetas que tinham a responsabilidade de tornar conhecida a vontade de Deus ao seu povo. Por isso, mais uma vez, a ênfase recai no fato de Deus estar falando, ainda que o conteúdo profético fosse recebido por meio de visões, por meio de sonhos ou até mesmo teofanias, os profetas agora eram a boca de Deus aos homens. Eles eram responsáveis por transmitir sua palavra. Daí a insistência na expressão, ouvir a palavra do Senhor ou
Assim diz o Senhor. A outra manifestação foi pelo Filho, terceiro lugar. Hebreus mostra que a revelação verbal de Deus teve o seu ápice na pessoa do Filho, a palavra pela qual o mundo fora todo criado, que fora manifestada de muitas maneiras e também profeticamente, agora estava encarnada, ou seja, a maior expressão falada de Deus se deu por meio do Filho. Não era somente uma palavra ouvida, mas vista, tocada e que habitava entre os homens. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. Por isso, meus irmãos, nós podemos ter certeza de que Deus se manifesta a nós através da sua revelação, da sua palavra, através do Filho. E nós vemos que o apóstolo João disse ao Filho que o Filho era o Verbo eterno que estava com Deus desde o princípio e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João capítulo 1, verso 1. Essa palavra ou verbo manifestava a glória do Filho de Deus e revelava o próprio Deus. Era o Emanuel, o Deus conosco. O apóstolo Paulo escreve também a respeito do Filho, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. O escritor aos Hebreus também se refere ao Filho como a expressão exata do ser de Deus. Hebreus 1, verso 3. Todas essas evidências bíblicas mostram como a revelação de Deus ao seu povo alcança o seu ponto máximo mediante a encarnação do Filho, a ponto de Jesus dizer a Filipe que quem o visse, via também o Pai. Pois é, meus irmãos, essa foi a segunda parte do nosso estudo. E como eu disse, provavelmente é meio extenso, ainda tem mais 2 páginas. Nós vimos aqui a revelação não verbal e a revelação verbal até agora, né? Nessa revelação não verbal, ele se dá a conhecer, ele se apresenta nas Escrituras de uma maneira totalmente diferente da que nós podemos imaginar. A revelação e também a revelação verbal, onde Deus se relaciona com seus filhos num próprio encontro com os seus filhos, como nós vimos entre a conversa dele com Adão, com Eva, com Moisés, quando falavam diretamente a eles. E depois veio a se manifestar através dos profetas. E lembrar sempre que toda a profecia, toda a palavra de Deus, quando chegava ao povo, ela vinha com um começo, geralmente assim: assim diz o Senhor, ou assim diz a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer, porque os profetas queriam mostrar: esta palavra não é minha, esta palavra é do Senhor. Deus se revelou a mim através da sua palavra, e essa palavra foi ensinada a todo o povo que Deus orientava. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos preparemos para a terceira e última parte desse estudo, que será ministrada na próxima quarta-feira. Nós vamos falar sobre a revelação por meio do Filho, no Antigo e no Novo Testamento. Vamos orar. Nós agradecemos, Pai, pela porção da Tua palavra lida neste momento, Senhor. Que Tu nos abençoe, que Tu nos guarde, que Tu nos proteja e que tenhamos um dia de paz, Senhor. Te peço agora, Senhor Deus, pela cura
Reverendo Aldenor, Senhor Deus, dessa Covid que tem tomado conta do mundo, Senhor Deus, mas também te peço pela cura, Senhor, do filho do missionário Nilson Júnior, lá em Araxá, em Minas Gerais, que ainda está em coma, Senhor Deus, e precisando de ser medicado, de ser tratado da melhor maneira possível, Senhor. Cuida dos teus servos, Senhor Deus, para louvor e glória do teu nome santo. E tantos pastores, tantas pessoas que têm sido citadas na oração da madrugada, Senhor Deus, em que a Fátima nos mostra, Senhor, e como nós ficamos tristes em ver tantos amigos, tantos conhecidos nossos, ó Pai, que estão naquelas listas. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, para louvor e glória do teu nome santo, Senhor. Continua cuidando da Estherzinha, Senhor Deus, do Beto, Senhor, continua cuidando de nós, de cada irmão da nossa igreja, Senhor, fortalecendo e guardando para louvor e glória do teu nome santo. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Até a próxima quarta, se Deus quiser.